Axé para todo mundo. Vamos lá atualizar mais um pensamento do anjo. Esse anjo seria eu. Bom, mas vamos lá. É seguinte, é que tá chegando muitas perguntas para mim e principalmente pelo Orkut, cara, não aguento mais. Abro o Orkut e vê uma churrada de perguntas e muitas vezes perguntas iguais de várias uma pessoa. Então esse fica meio assim, né? Tem que fazer vídeo falando essas paradas aí. Mas vamos lá, então o que tá pegando propriamente dito, né, cara? É o seguinte, a resposta que não quer calar. Você vai continuar no anjo? Já que você é um anjo também, você vai continuar no anjo ou não? É a pergunta que mais foi feita para mim nesse ano de 2025. Vamos lá então fazer meus pensamentos. Eu estou agora exatamente na frente da lavanderia. Eu vou filmar aqui, mostrar a lavanderia que eu estou secando minha roupa, porque caiu um pé d'água hoje. Hoje que é dia 23 de junho de 2025, 4 horas e 8 minutos da tarde de segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, 23 graus, 25 graus, com uma chuva do carpete, meu. Eu saí hoje, eu tô de folga, saí meio-dia para ir fazer compra lá em Canuma. E tava de moto Space, aí eu tava fazendo compra dentro da loja, do nada eu vi uma trovão. Aí eu falei, porra, farou. Aí quando eu saí pra fora, meu capacete tava molhado, que eu tinha deixado pendurado no volante, né, no guidão. Mas tudo bem, foi isso que aconteceu, foi assim. Aí quando eu cheguei em casa, tinha chovido aqui na minha cidade também. Aí, então eu peguei e vim secar a roupa agora, porque a roupa está... Eu fui cheirar minha camisa do trabalho, do anjo principalmente, ela tá cheirando a charque. Aí eu falei, não, tem que passar ali na lavanderia, né? Vamos lá, para de enrolar, 2, 3 minutos só enrolando. E vamos lá para os pensamentos. Pensamentos esses que é o que pois é, aí vamos lá. Vai continuar no anjo, não vai? Eu ouvi dizer que você vai pro Brasil, pediu as contas, não pediu. Como é que faz esse negócio aí? Bom, como eu falei, vou falar de novo. Eu falo a data, o horário e a temperatura para eu saber como é que tava, quando é que foi, quando eu gravei o tal vídeo de tal lugar, de tal momento. Então hoje, dia 23 de junho, eu vou para o Brasil daqui a menos de um mês. Mais precisamente, dia 18 de julho, estou montando no avião para ir para o Brasil. 18 de julho, estou montando no avião. Não, eu vou de barco para o Brasil. Dia 18 de julho, falta menos de um mês. Se hoje é dia 23, falta menos de um mês. Tá, beleza, então vamos lá. Aí quando foi assim que a gente resolvemos ir para o Brasil e compramos passagem, que isso foi em abril. Em abril eu comprei passagem para o Brasil. E nessa questão de comprar a passagem significava que não tenha mais volta. Aí, bom, agora o próximo passo foi falar no anjo, né? Dizer que eu ia para o Brasil e que eu precisava ficar um mês fora. E a questão era, será que eles vão liberar esse um mês? Tá trovejando pra caramba, meu. Nossa senhora, é uma benção, uma benção. Acabei de buscar o Da Vinci na escola.
porque eles vêm andando, mas como hoje caiu pé d'água, aí eu tive que buscar, né? Tudo bem, já tá em casa, tá inseguro, tá tudo tranquilo. Mas vamos lá. Aí o que acontece é o seguinte, como eu preciso ficar um mês fora, né, que é o tempo que eu vou ficar no Brasil, a questão é, será que eles vão deixar eu ir para o Brasil e depois deixar eu voltar para o mesmo trabalho ou não? Isso porque como eu sou Seixain, né, que é o contratado direto do asilo, não é muito comum, na verdade não é nem um pouco comum o trabalhador que é contratado direto se afastar por mais de alguns dias, de algumas semanas, por algum motivo que não seja doença, né? Normalmente doente, aí os caras ficam aí afastados 6 meses, e aí tem a licença, né, de cuidado e tal. Fora isso, para viajar, eles não podem. Por quê? Porque normalmente as empresas não vão deixar, vão falar, não, você não pode viajar, porque você vai viajar há quanto tempo? Mais de 2 semanas? Não, não dá, né, cara? Máximo 10 dias os caras ainda perdoam, mas mais que isso não. Então ficou muito a dúvida, porque e aí? Vou ficar um mês afastado, será que os caras vão dizer, vai, pode ir, depois você volta? Ou vão dizer, não, olha, né? Normalmente, nesse caso, você vai ter que se desligar da empresa. Você vai para viajar, quando voltar, se tiver tudo ok, aí a gente pega você de novo. Diferente, né, de fábrica. Fábrica é assim, quando sai uma pessoa, eles colocam o outro no lugar para bater martelo, né? Tipo assim, é assim que funciona. Um asilo é um pouco diferente, vai depender muito da empresa para empresa, mas normalmente sempre vai ter vaga, né? Porque ninguém quer trampar para limpar fiofó. Então sempre vai ter vaga. Então aí o que acontece? Mesmo entrando alguém para colocar no meu local, no meu lugar, normalmente sempre vai ter vaga. Aí, aí ficou na dúvida, né? E eu já imaginando como que seria, né? Eu falar num anjo ou não falar, como que seria a reação dos caras, tal. Eu já sabia que eles iam falar, vai meu filho, você precisa ir? Vai com Deus. O amor ainda está aqui, vá com Deus. Mas eu sabia que eles iam falar isso, por quê? Porque, porra, trabalhador que trabalha como eu, peão, lascado, que não falta, que não briga, que não arranja encrenca, que não dá problema e não reclama de nada, porra, quem que não quer um trabalhador desse? Então vem, meu filho. Eu já sabia da resposta, mas aí eu cheguei lá, né? Eu comprei a passagem no final de abril. Aí quando foi na primeira semana de maio, uma coisa assim, cheguei lá para trocar ideia com os homens lá, eu avisei que eu queria conversar, fui lá na minha folga, fui lá, conversei com o Pizinho Ovo, né, que é o Tahila. Ele é encarregado lá, ele não é chefão, mas ele é encarregado. Cheguei para falar com ele e falei a verdade, ó, eu preciso ir pro Brasil, tal, vou ficar afastado um mês e não tem como voltar atrás, eu preciso ir, já comprei passagem, falei, né? Aí ele falou, não, falar a verdade, eu não tinha comprado passagem, porque eu falei pra ele, ó, dependendo da resposta, eu compro passagem para tal dia para voltar, dependendo da resposta para tal dia, né? Tipo assim, né? Eu dependia da resposta dele para mim decidir o dia que eu ia voltar, o dia que eu ia retornar. Então, falei a ele isso aí. Então, na hora ele ficou meio chocado, né? Porque ele é meio que um pintinho. Ele ficou meio chocado. E ao mesmo tempo ele falou assim, olha, por mim você volta com certeza. A gente vai querer que você volte para cá com certeza. Ele falou por mim. Só que como é uma empresa com várias filiais e aqui é uma filial, ele precisa perguntar para o chefão, para o dono do asilo, para ver se qual que vai ser a sentença. Aí ele falou, ó, por mim você vai voltar. Ele falou por mim, mas assim, tipo, ele disse por nós aqui, né, os chefes de lá, né, você vai voltar. Mas eu preciso perguntar lá pra matriz
para ver como é que vai ficar a tua situação. Mas eu já adianto, ele falando assim, né? Mas eu já adianto que é quase certeza que eles vão falar que você pode ir. Aí eu falei, ó, bom, então se vocês quiserem que eu volte, me aceitar, eu volto, né? Só que aí eu vou voltar depois de um mês e voltar a trabalhar dia 1º de setembro. E lembrando que 1º de setembro eu faço um ano de empresa, um ano de anjo. Não vai ser um ano inteiro porque eu vou faltar um mês, mas é o mesmo dia que eu comecei, propriamente dito, oficialmente, né? Então, tipo assim, é essa questão, eu vou. Aí ficou por isso. Aí depois de uma semana, não, nem uma semana, eu falei isso, era um dia de folga. Quando eu voltei depois de 2 dias, uma coisa assim, o Pisa em Ovo chegou pra mim e falou assim, olha, já pode comprar a passagem, que perguntei lá, eles já liberaram. E eles liberaram. Daí só não sei como é que vai ficar a parte do UQ, né, das folgas remuneradas, que eu tenho direito de 16 dias. Não sei como é que vai ficar isso aí, mas que você pode voltar, pode. Eu falei, beleza, então aí eu comprei a passagem. Então, os caras, eles estão muito, tipo, eles não, claro, ninguém gosta, né, de ficar sem um funcionário, mas eles estão até felizes, ficaram até felizes pela questão de eu dizer que eu vou voltar, falar a verdade, verdadeiramente falando. Então, a chefe geral, que é a Yokota, é uma tiazinha lá, eu não falei com ela, né, da questão, mas aí o Pisa e Ovo Tahila falou para todos, né, que eu ia precisar sair. Daí o novo diretor, que é o Fukuda, né, acabou de entrar, ele não sabe de nada, tal, mas ele também já tá sabendo, tal, né? Então todo mundo tá sabendo, né? Então a questão foi essa. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo sabe de tudo. Então ficou assim, a questão do meu viagem ficou dessa forma. E inclusive depois depois de um mês, eu acho, esses dias mesmo, apareceu aí o ex-diretor, que agora virou diretor-geral, é o Shiba, o cara que fez a entrevista comigo, aquele que queria saber alguma coisa da minha vida, né? Perguntando muitas vezes a mesma coisa lá na entrevista, né? Tipo, querendo que eu abrisse o jogo da Filipinagem, uma coisa assim, né? Ele tá lá em Tóquio, nas duas, tá cuidando lá das duas unidades que abriram lá em Tóquio. Aí ele quase não vem pra cá, mas esses dias ele apareceu aí depois de muito tempo. Aí quando ele me viu, ele falou assim, você tá indo pro Brasil, né? Que legal, que legal. Sabe, assim, bem feliz pela questão de eu estar voltando, né, cara? Aí eu falei, pô, aí eu cumprimentei ele, falou, quanto tempo, tal, desculpa aí o incômodo, né, que eu vou ter que sair e tal. Ele falou, não, vai de boa lá, vai de boa. Quanto tempo faz que você não vai, né? Tipo assim, sabe, bem pra frente mesmo, né? E depois disso, a maioria dos funcionários, tanto a galera do escritório, todo mundo perguntando, falta quantos dias, né? Que legal, torci por você, né? Se divirta bastante e tal. Dando muita força, assim, sabe? Uma coisa bem positiva, cara, bem positiva. Tipo assim, ninguém virou a cara a dizer assim, puta que pariu, mano, tu vai fuder com a gente e tal, né? Não, foi bem positivo mesmo, então, muito legal nesse sentido, sabe? Mas se a gente for botar na balança, cara, porra, um trabalhador, peão, lascado, escravo como eu, é difícil encontrar, né? Por vários motivos, né, cara? E além do mais, eu ainda faço trabalho voluntário lá no Anjo, né? Então, por tudo isso, onde você vai encontrar um funcionário assim? Não vai, né, cara? Então é melhor você segurar, melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Então é meio essa parada aí, né? Então eu tô contente por isso, o pessoal tá muito, né, positivo comigo, né? As enfermeiras muito tristes por eu ficar afastado, né? Nem fui ainda, já tão triste, as enfermeiras. As mulheradas em geral, né? Tá
toda triste, né, por eu ficar afastado. Mas é isso, então nessa questão do se eu volto ou não volto para o anjo, já está certo que eu vou voltar para o anjo, começar a trabalhar de novo dia 1º de setembro. E depois, você vai ficar no anjo para sempre? Olha, a pergunta que vem direto no MSN é essa: você vai ficar para sempre no anjo? Olha, para sempre a gente não sabe de nada, né, cara? Não sabemos se a gente vai viver para sempre, também a gente não sabe. Uma coisa é certa: a partir desse volta, né, da minha volta, eu vou procurar um lugar onde eu possa ganhar melhor para eu poder trazer o feijão para casa. Isso é um fato. Porque o anjo, ele não paga bem, mas também não paga mal. Mas se aparecer algum local que vai me pagar melhor, vai me trazer mais benefícios financeiros, eu serei obrigado a deixar o anjo. Então, eu volto em setembro, trabalho setembro, outubro, novembro e dezembro. Em janeiro, eu pretendo buscar outros ares, buscar aonde vai me pagar melhor. Eu preciso ganhar um pouco melhor para sustentar a minha família, trazer o feijão para casa. Então, muito provável eu procurar outro local, né? Que inclusive a Tadima, né? A minha coleguinha de trabalho, que ela vem só para trabalhar à noite, uma vez por semana. A Tadima, ela me apresentou um local. Na verdade, ela não apresentou o local, ela me deu um anúncio de trabalho aonde ela tinha tentado entrar antes de entrar no anjo, só que na época ela não pegaram ela por algum motivo lá que eu esqueci qual era, mas é que ela não pegaram ela porque ela queria só à noite. E quando é só à noite e uma vez por semana é mais difícil de você conseguir em qualquer lugar. E esse local que ela foi, ela me deu lá o pedaço de jornal que ela pegou. Olhando assim, o salário é bem melhor do que o anjo. Agora, o que pega mesmo você trocar de trabalho, principalmente se tratando de asilo aqui no Japão, são os colegas de trabalho propriamente dito. E aqui no anjo, a galera é muito gente boa, cara. Puta que pariu. Até as enfermeiras são todas gente boa. Inclusive a enfermeira-chefe, chamada Cato, que fiz amizade com ela. Ela é tão gente boa que ontem, que foi domingo, ela passou o dia brincando com o Da Vinci no barraco dela. Fui deixar o Da Vinci lá perto do barraco, ela ficou um dia com ele, né, junto com a família dela, tal. E ela adorou, né, tipo assim, então, porra, né, acabei de entrar no anjo, já faz uma amizade dessa, a Tadima vem nos nossos encontros, tem outras ali, a Satyan doida pra dar pra mim, e deu um monte de coisinha, tal. E também me ajuda bastante lá no meu trabalho, ajuda bastante mesmo, dá vontade de comer ela por causa disso, porque é muita, ela ajuda muito, cara, porra. E ela tem essa consciência de que, porra, o cara não sabe, né, então eu vou ajudar ele, né, tipo assim, né. E, porra, isso aí é fantástico, cara. Então a galera, o trampo em si é zoado, cara, zoado. Há muitos motivos para ser zoado, é muito difícil, eu preciso escrever as paradas ali, eu preciso ler muito, falar muito e tudo mais. Os clientes são muitas pessoas diferentes, umas com muita dificuldade de saúde, de cuidados, e outras muito lúcida, muito xarope. Então é uma diversidade muito grande, uma coisa que você passa ali, cada momento ali, cada situação. É muito difícil, só para quem trabalha nessa área sabe o que eu estou dizendo. É um trabalho muito difícil. Mas os colegas de trabalho ajudam a fazer a parada melhor. Meus colegas, as minhas colegas, podemos dizer assim que a maioria é mulher, graças a Deus. Porra, adora, e ainda que eu brinco de sacanagem lá com ela, eu falo em festa do pinto, e pirulito de pica,
e que não sei o que, e tchaca-tchaca na buchaca. Ih, rapaz, eu falo tanta besteira com as mulheradas que elas amam aquilo ali. Pra elas ali é uma bênção. Só delas me ver assim, as mulheres já se derretem, assim, sabe? Nossa senhora. É uma coisa louca que, porra, mano, essas coisas, esse tipo de coisas são crucial para uma boa jornada de trabalho. Então a questão não é só financeira, né, cara? Porque se fosse assim, você só procura onde tá pagando mais e vai. Aí você se fode, porque normalmente todo lugar tem um filho da puta pra encher o teu saco. Ou é um, ou é dois, é mulher, ou é homem, não tanto faz. Sempre vai ter alguém. E aí no Anjo tem, já que pessoa que enche teu saco? Olha, aqui no Anjo, graças a Deus, até o momento só tem a Suzuki, que é filha da puta, que ficou pegando meu pé alguma vez aí. Pra falar a verdade, pegar algumas vezes. E até um dia que eu fiquei muito puto com ela, fiquei lá soltando fogo lá pra todo mundo lá, falando o que ela tinha feito. E a Satian é amiga dela, a Satian deve ter contado pra ela que eu tava puto da vida com ela. Ela não veio pedir desculpa, mas aí depois disso, ela ficou um anjo comigo, assim, um anjo. E como foi pra mim desvencilhar isso, que eu não precisei brigar com ela, não precisei falar nada, só ficar puto com ela e eu não dou bola pra ela. Tipo assim, eu converso, eu brinco com todo mundo, menos com ela, tipo assim. Então ela não tem o meu agrado, né, tipo assim, né. Mas ela vem com gracinha, querer conversar comigo, coisa assim, né. Eu converso, já, lógico que eu converso, mas tipo assim, sem fazer ela rir, que é o meu ponto forte, fazer as pessoas rirem, mas ela não merece. Então tudo bem, já que ela se acalmou, tá beleza. Então, tipo assim, no geral era só ela, graças a Deus, mas no geral é só ela, e agora ela tá calminha, né, tipo assim. E como foi para me deixar ela calminha? Mostrando o meu trampo, mostrando porque eu vim, mostrando o meu lado trabalhador, é assim, é simples, botando respeito. Pronto, tá resolvido o problema. Então, a questão, vamos supor, eu arranjei um local aí que paga bem pra cacete comparado ao Anjo. Vai lá, só toma no fiofó. Dá ruim pra trabalhar pra caralho. E aí? Bom, nesse caso, a gente, se tiver algum conhecido lá dentro, beleza. Aí fala, ó, é assim, assim, assado. Dá pra você ter uma noção. Quando você não tem ninguém, você vai na escura, cara. Mais escura, assim, velho. Ah, eu vou ganhar bem? Vai, mas vai se fuder. Isso é fato, é fato. Mas pode ser que não também, pode ser que eu vá ganhar melhor e as pessoas sejam boas. Então, só indo para saber. Muita paz e muita luz e vamos que vamos pegar minha roupa que já secou.